Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. O tema da nossa mensagem: aproveite todas as oportunidades para falar de Jesus. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos no período em que vivermos aqui nessa terra, já que somos cidadãos do céu, já que tivemos um encontro pessoal com o Senhor, já que o aceitamos como Salvador, precisamos falar de Jesus em todo o tempo. Precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus, para falar da graça salvadora de Cristo Jesus. Não podemos perder tempo. O cristão, ele não pode perder tempo. E a palavra que nós vamos ler nesta noite mostra a vida de um homem que não perdia tempo. Ele aproveitava todas as oportunidades que tinha para falar de Jesus. Quando ele chegava em um determinado lugar, um determinado local, a primeira coisa que ele analisava era quando e onde ele poderia começar a falar do amor de Jesus. Eu não sei se você faz isso como cristão, mas se você não faz, você precisa fazer. Onde nós estivermos, onde nós chegarmos, a primeira coisa que precisamos fazer como cristãos, como servos de Deus, como pessoas convertidas, é observar e analisar, ver em que momento nós vamos falar de Jesus. E a primeira oportunidade, precisamos falar de Jesus. Vamos ler o texto, vocês vão entender e vão ver isso na vida dessa pessoa a quem o texto se refere. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo deste carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou
para que conheças a sua vontade, e veja aquilo que é justo, e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha, para com todos os homens dos que têm visto e ouvido. E agora, porque te detém? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consenti em sua morte, e guardava a capa dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Amém? Só até aí. Pode sentar. O texto que nós acabamos de ler mostra Paulo pregando, mesmo estando na condição de preso. Se você olhar um pouquinho aí no capítulo 21, você vai ver que Paulo, ele foi preso quando ele chegou em Jerusalém. Ele foi até Jerusalém para relatar à igreja do Senhor, que se reunia naquele lugar, acerca de tudo quanto que Deus fizera através da vida dele no meio dos gentios. E quando chegou lá, ele foi preso, porque as pessoas que o mandaram até Damasco, os judeus que mandaram Paulo até Damasco, estavam decepcionadas com ele, porque ele foi mandado a Damasco para prender os cristãos. Ele foi mandado a Damasco para pegar os cristãos e colocá-los em cadeias, e levar os líderes para Jerusalém, para que lá eles fossem julgados, condenados e mortos. Só o que aconteceu? Paulo, no meio do caminho, teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para Paulo, Jesus falou o coração de Paulo, e Paulo se converteu. E agora, ao invés de prender os cristãos, Paulo passa a pregar o evangelho e anunciar Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressurreto. Ele passa a pregar a ressurreição em Cristo Jesus. Ele passa a pregar o arrependimento de pecados. Ele passa a pregar a salvação que está no Salvador, no Messias. E isso contraria os seus líderes, os líderes judaicos, porque eles não deram carta a Paulo para Paulo pregar a Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Era para que Paulo prendesse, amarrasse, levasse amarrado para Jerusalém. Mas agora Paulo volta contando o que Deus fez através da pregação dele no meio dos gentios. Então o que os líderes judaicos fizeram? Prenderam Paulo. Prenderam Paulo e dissimularam para que Paulo fosse morto, porque afinal de contas, agora ele era tido como um traidor. E amarraram ele e levaram ele preso. E quando deram oportunidade para ele falar, o que ele faz? Ele prega, ele fala acerca de Jesus para todos aqueles homens. O texto que nós acabamos de ler mostra Paulo falando de Jesus para todos aqueles homens. Paulo passa a aproveitar todas as oportunidades que tinha para falar do encontro que ele teve com Jesus. Porque ao encontrar-se com Jesus, a sua vida tomou um sentido. Ao encontrar-se com Jesus, a sua vida tomou rumo.
Ao encontrar-se com Jesus, ele passou a ter uma direção, um alvo, um objetivo. Coisa que não acontecia quando ele era simplesmente um religioso. Porque o religioso, ele não sabe para onde vai. O religioso, ele não tem certeza. O religioso, ele não tem convicção. Mas aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que ouviram a voz de Jesus, aqueles que sentiram a presença de Jesus, não deixam de falar em Jesus em nenhum instante e em nenhum momento. E é o que acontece com o apóstolo Paulo. Paulo, ele começa a falar de Jesus. E ele fala de Jesus aos sacerdotes. Ele fala de Jesus aos fariseus. Ele fala de Jesus aos saduceus. Mesmo sofrendo grande ameaça de vida. Porque ele estava ali preso e as pessoas queriam matá-lo. E olha quem queria matar a Paulo. As pessoas que eram do seu grupo religioso. Os seus compatriotas. Inclusive aqueles que haviam dado carta a ele, para que ele fosse lá e prendesse e amarrasse, e trouxesse para ser julgado. Paulo prega para os fariseus, e na sua defesa, na pregação do evangelho ali para eles, ele vai dizer, olha, eu sou fariseu de fariseu. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, fui ensinado aqui. E ele começa a falar para aqueles homens, mesmo sofrendo uma grave e grande ameaça. Ele falou de Jesus mesmo diante de uma acusação falsa, porque estavam o acusando dele pregar contra a lei de Moisés e de agir contra a lei de Moisés. Porém, ele não fazia isso, muito pelo contrário, ele estava no templo cumprindo a lei, participando ali do período de purificação para que ele pudesse apresentar o sacerdote. Mas fizeram acusação falsa. E mesmo diante da acusação falsa, o que Paulo faz? Paulo prega, fala de Jesus. Paulo fala de Jesus. Porque agora, Paulo aproveita todas as oportunidades, todos os momentos de sua vida, para falar de Jesus. Paulo falou de Jesus ao povo, e falou em hebraico. Por que esse destaque dele falar em hebraico? Porque as pessoas que estavam ali não falavam hebraico. As pessoas que estavam ali, elas falavam aramaico. Só quem falava hebraico era a classe sacerdotal, eram as elites. E ele aproveita a oportunidade para falar em hebraico, porque ao falar em hebraico as pessoas pararam para ouvir o que este homem tem para nos dizer. Foi uma estratégia que ele usou. Ele começa a falar na língua hebraica, na língua dos seus ancestrais, na língua dos seus pais, e aqueles homens que estavam ali para prendê-lo, para o amarrarem, para o matarem, param para ouvir o que ele tinha a dizer. E ele começa a falar de quem? De Jesus. Do encontro que ele teve com Jesus. O povo parou para ouvir, e Paulo fala ao povo sobre Jesus. Paulo fala ao Sinédrio. Era um grupo muito importante dentro da política, dentro da religião judaica. Eram os líderes, eram os homens que eram responsáveis pelos julgamentos, eram os homens responsáveis por toda a documentação que surgia no meio da nação. E ali Paulo fala de Jesus ao Sinédrio, mesmo estando preso, mesmo estando indo rumo a uma condenação, e não uma condenação qualquer, mas uma condenação de morte. Não era uma situação qualquer, não era uma situação comum. Ele estava indo em direção à morte. Mas a morte não foi impedimento, a ameaça não foi impedimento para que ele falasse de Jesus. Porque afinal de contas, quem ele encontrou no meio do caminho de Damasco? Jesus, aquele que havia morrido e ressuscitou. E se esse Jesus morreu e ressuscitou, e disse que eu vou ressuscitar com ele, por que eu vou deixar de falar no nome dele? Por que eu vou deixar de dar testemunho acerca dele, ainda que eu esteja sobre ameaça de morte, sob ameaça de morte? Paulo prega ao povo, Paulo fala ao Sinédrio.
E ele é levado ao tribuno Cláudio Lísias, ou Lisias, para que Cláudio desse a condenação e enviasse ele de volta para o sinédrio, para o sacerdote, para que ele fosse morto. Mas ali diante de Cláudio Lísias, Paulo se diz e se coloca como cidadão romano. Ele diz: olha, pode um cidadão romano ser preso sem um julgamento? Porque Paulo conhecia a lei, e ele sabia que um cidadão romano não poderia ser julgado sem oportunidade de defesa, e um cidadão romano não poderia ser julgado pelos judeus. E ele aproveita a oportunidade e é levado até Félix, governador, porque quando Cláudio Lisias descobriu que ele era cidadão romano, perguntou a Paulo: Paulo, de que eles te acusam? E sabe o que Paulo fez? Paulo contou a mesma história que ele contou no capítulo aqui, 22, para o povo e para o sinédrio. Ele conta a mesma história para Cláudio Lisias. E o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho para Cláudio Lisias, o tribuno. Ele aproveita todas as oportunidades, irmãos, para pregar. Só lê o texto. Pega aqui do capítulo 21, vai até o último capítulo do texto do livro de Atos, que você vai ver Paulo pregando todo o tempo. Todo o tempo ele pregando. E ele prega a Cláudio. E aí quando ele diz para Cláudio que ele é cidadão romano, Cláudio pega Paulo e manda Paulo para o governador Félix. E aí diante de Félix, sabe o que Paulo faz? Paulo sendo acusado, falsas acusações, falsos testemunhos, as pessoas querendo a cabeça dele, querendo que ele fosse morto. Sabe o que ele faz? Ele prega para Félix. Ele fala do encontro que ele teve com Jesus para Félix. E Félix fica assim: meu Deus, esse homem não tem do que ser acusado. Ele não cometeu crime nenhum. Mas Félix, querendo agradar os judeus, o que faz? Deixa ali Paulo preso. E Paulo fica ali por 2 anos preso junto a Félix. E sabe o que Félix estava aguardando? Diz o texto que Félix estava aguardando que Paulo subornasse. Ele poderia soltar o apóstolo Paulo. Ele poderia soltar aquele pregador, porque ele não cometeu crime algum, e ele era romano. E romano não poderia ser julgado pelos judeus. E aí ele deixa Paulo preso por 2 anos, aguardando, esperando que Paulo subornasse. Olha, eu vou te dar um dinheiro para que você saia dessa. Olha, eu vou te dar um dinheiro para você me livrar. Ele estava aguardando isso, mas Paulo continuou preso, e lá na cadeia continuou pregando o evangelho. Porque Deus havia traçado um destino, traçado um propósito para Paulo. O Espírito Santo falou a Paulo que deveria ir para Roma e pregar a palavra em Roma. E somente através das cadeias, somente através da prisão, ele poderia chegar a Roma, a quem Deus queria que ele pregasse, ao imperador romano. E ele fica por 2 anos preso. E depois de 2 anos, troca-se o governador. Sai Félix e entra Festus, o governador Festus. E Festus, sem saber o que fazer com Paulo, chama Paulo, para Paulo explicar as suas razões, para Paulo explicar os seus motivos. E sabe o que Paulo faz? Paulo conta a mesma história novamente. Ele fala do encontro que ele teve com Jesus, e o que Jesus representava para ele, e o que Jesus havia feito na vida dele. Ele conta a mesma história para o governador Festus. E Festus recebe em seu palácio, em sua casa, a visita do rei Agripa e da sua esposa Berenice. E aí Festus, como entendia a religião dos judeus, chama Agripa e sua esposa para que eles pudessem ouvir a Paulo. E quando chamam Paulo, e ele adentra ali o local onde eles estavam, eles perguntam a Paulo: por que você está aqui? O que te trouxe aqui? Sabe o que Paulo faz? Sabe o que ele faz? Ele conta a mesma história novamente. Ele começa a falar do chamado de Deus.
Ele começa a falar do propósito de Deus. Ele começa a falar da fé dos seus ancestrais. Ele começa a contar a história do povo de Israel. Ele começa a contar a história de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E diz, olha, o cumprimento da promessa na vida dos patriarcas. Chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E encontrou comigo na estrada de Damasco. E eu caí em terra, eu caí cego, eu não podia ver. Até que veio o profeta do Senhor e mandou que eu visse. E o Senhor falou comigo que era para que eu pregasse a sua palavra. Oh, rei Agripa, tu conheces a história, não é verdade o que eu estou falando? E aí Agripa reage, oh rapaz, está querendo me converter? Está querendo me converter? Porque ao invés do apóstolo Paulo fazer uma defesa, sabe o que ele faz? Ele prega novamente o evangelho para Agripa e para sua esposa Berenice. Depois disso, Paulo apela para César, porque eles queriam ou prender Paulo, deixar Paulo preso, entregar o Paulo aos judeus para agradar os judeus, ou levar Paulo para Roma. Mas para levar Paulo para Roma dava um trabalho tremendo, até que Paulo diz, olha, eu apelo para César, porque em apelando para César, eles teriam que levar Paulo para Roma. E aí o que acontece? Chama um carcereiro, pegam Paulo, coloca Paulo no navio e manda Paulo para Roma. E quando Paulo adentra o navio, os tripulantes do navio estavam ali preparando-se para ir embora. Paulo fala assim, olha, nós vamos sofrer um naufrágio, mas fiquem tranquilos, porque Deus já me disse que todos nós vamos sobreviver. Paulo começa a pregar para os marinheiros. Paulo começa a pregar para a tripulação. E Paulo fala do amor de Deus para aqueles homens. A gente percebe que Paulo falava tanto para o povo, tanto para as classes sociais elevadas, como Paulo falava para os pobres, para os trabalhadores, para os humildes. Ele aproveitava todas as oportunidades que tinha para falar do amor de Jesus. Ele aproveitava todas as oportunidades que tinha para falar acerca daquilo que Jesus fez por ele. Aí eu pergunto a você, o que Jesus fez por você? O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus te deu? O que Jesus realizou no teu coração? O que Jesus realizou aí na sua mente? Só se ele não realizou coisa alguma. Porque se ele realizou, se ele fez e se ele falou, meu irmão, não tem como não falar de Jesus. Não tem como não falar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Houve um naufrágio. O navio foi a pique. Pararam numa praia. Pararam numa ilha. E nessa ilha, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Paulo pregou o evangelho para os moradores daquela ilha. E ele começou pregando, sabe como? Curando uma pessoa que estava doente. Aliás, ele não, Jesus, né? Ele foi lá, orou por alguém que estava doente. A pessoa foi curada. Essa pessoa foi curada. E aí os habitantes da ilha começaram a trazer as pessoas. E ali Paulo aproveita para falar de quê? Da transformação, da mudança que Jesus fez no seu coração. Paulo aproveita o naufrágio para falar de Jesus. Foi picado por uma serpente. Uma serpente saiu do meio da fogueira que eles fizeram, mordeu o seu braço. Aqueles homens acharam, esse homem é amaldiçoado. Olha, ele naufragou, ele estava sendo condenado. Naufragou, não morreu, veio aqui, mas olha, ó, uma serpente mordeu ele. Ele vai morrer. Paulo sacudiu o braço. A serpente caiu e ele continuou pregando o evangelho para aquelas pessoas. Não importava a circunstância, não importava o momento, não importava o tempo. Paulo pregava o evangelho, falava de Jesus em todas as oportunidades que tinha. Estando preso, estando amarrado, estando encarcerado, estando ameaçado de morte, estando em julgamento, estando em casa, estando num barco, num navio, onde quer que fosse, Paulo pregava o evangelho de Cristo Jesus.
Paulo chega a Roma, e lá em Roma, preso, sabe o que ele fez? Procurou os seus compatriotas para poder falar do que Jesus havia feito na vida dele. Que homem extraordinário, irmãos. Que intimidade. Que relacionamento. Que encontro foi esse que Paulo teve com Jesus? Foi um encontro tão extraordinário que a vida de Paulo mudou. Paulo falou tanto de Jesus com Festo, reconheceu a cultura, conhecimento, e pensou que ele estava louco. Paulo, quando falou de Jesus para Festo pensou que o conhecimento de Paulo, a sabedoria de Paulo, tinha feito com que ele se tornasse um louco. Só que ele estava louco, sim. Ele estava louco por Jesus. Porque, meu irmão, ele tinha convicção de que Jesus tinha sido morto, crucificado, e que Jesus tinha sido enterrado. Sabe qual é a convicção do judeu até hoje? Que Jesus foi morto, foi enterrado, e os discípulos roubaram o corpo dele. E era nisso que Paulo acreditava. Só que o que aconteceu? Ele encontrou com aquele a qual os judeus tinham roubado o corpo, vivo. Vivo. Isso é extraordinário, irmãos. E ele começou a pregar. Ele estava louco, sim, louco por Jesus. A Agripa disse: tu está querendo me converter. Tamanha era a convicção de Paulo. E aí eu entro na mensagem. Se você é cristão, você precisa falar de Jesus. Se você é cristão, se você se converteu, você precisa falar de Jesus. Não é preciso carregar nenhum título eclesiástico para fazer isso. Não, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser evangelista, eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser presbítero, tenho que ser bispo, tenho que ser apóstolo, sei lá o que tem que ser. Não é preciso carregar nenhum título eclesiástico para falar de Jesus. Basta tão somente ter tido um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus para falar de Jesus. Se você é professor, não sei quantos professores tem aqui, mas se você é professor, você deve falar de Jesus para os seus alunos. Sabe por quê? Porque alguns intimidados por uma lei que não existe e por uma norma que não existe, dizem assim: não, na escola nós não podemos falar de religião com os alunos. Você pode, você deve. Porque se você não falar para os seus alunos, eles vão se perder, eles vão para o inferno. E aquele período de tempo que eles vão estar com você, é o período que Deus estabeleceu para você falar do amor dele para os seus alunos. Agora tu vai ficar com medo da diretora? Tu vai ficar com medo da coordenadora? Paulo ficou com medo do sinédrio? Paulo ficou com medo dos fariseus? Paulo ficou com medo dos saduceus? Paulo ficou com medo de todos aqueles homens que estavam ali tentando o condenar e falando contra ele? Não, ele falou do que Jesus fez na vida dele. E você falar do que Jesus fez na tua vida para os teus alunos, você pode fazer. Você pode fazer. Falar de Jesus para os seus alunos. Se você é estudante, se tem estudante aqui, se você é estudante, você pode falar de Jesus para os seus colegas. Ao invés de você falar de beijar, de namorar, de abraçar, de agarrar, de transar, fala de Jesus. Fala que Jesus entrou na sua vida. Fala que Jesus entrou na tua família. Fala que Jesus entrou na tua casa e operou uma transformação tão grande que você quer compartilhar com eles. Fale para os seus amigos. Fale para os seus colegas na universidade. Agora, nego se omite. Galera se omite. Na faculdade se omite. Fica todo mundo quietinho. Não fala que é crente. Não, eu não falo. Sabe por quê? Para não levantar polêmica. Mentiroso. Não fala porque está com medo. Está com vergonha. Não fala porque está com vergonha. Você precisa falar: eu sou crente.
Eu sou servo de Deus. Ah, Deus não existe. Existe sim. Ele entrou na minha vida. Ele entrou no meu coração. E eu ouço a voz dele falando comigo e eu falo com ele. Fale de Jesus para os seus colegas. Se você é médico, deve falar para os seus pacientes. Olha, eu posso curar a tua saúde física, mas tem um que pode curar a tua alma. Chama-se Jesus de Nazaré. Você é médico, pode falar para os seus pacientes. Você é um profissional liberal, deve falar aos seus clientes. Deve falar aos seus clientes. Não, minha profissão me proíbe. A tua profissão te proíbe, então essa profissão não é boa. Se a tua profissão te proíbe falar de Jesus, então a profissão não é boa, muda de profissão. Agora, se você é homem de coragem, mulher de coragem, fale de Jesus. Porque quem teve um encontro com Jesus não pode deixar de falar de Jesus. Fale de Jesus aos seus clientes. Se você é comerciante, deve falar para os seus fornecedores e compradores. Se você é militar, deve falar para os seus soldados ou os seus companheiros de quartel. Se você é juiz, deve falar no seu tribunal. Se você estiver preso injustamente, pregue em cadeias. Se você for engenheiro, deve falar na sua obra. Se você é jogador de futebol, deve falar aos seus companheiros de equipe. Você deve falar aos seus parentes. Você deve falar aos seus vizinhos. Se você for político, deve falar em sua plenária. Quando você tiver a oportunidade de fazer qualquer discurso, você vai falar de Jesus. Você vai dizer que Jesus é o teu Senhor. Seja onde for, seja onde estiver, você deve falar de Jesus. Em uma embaixada, em um congresso, em uma assembleia. Se você teve experiência de conversão, isto é sinal que você entendeu o plano de salvação. Portanto, tem plena condição de falar de Jesus. Pastor, qual é o plano de salvação? Nunca ninguém me falou isso. Aceitei Jesus na empolgação. Aceitei a Jesus quando estavam cantando aquele hino e eu fiquei todo arrupiado e fui lá na frente. Por isso que eu aceitei a Jesus, mas qual é o plano de salvação? Para falar de Jesus, basta falar que a sua morte foi por cada um de nós. Basta você falar isso, olha, a morte de Jesus foi por cada um de nós que estamos aqui. Sabia? Jesus morreu por cada um de nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui. Jesus morreu por nós, você tem que falar isso, olha, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você. Para falar de Jesus, basta falar que a sua morte foi plano de Deus para a redenção dos nossos pecados. Sabe o que é redenção dos pecados? Quem é que sabe o que é redenção dos pecados aí? O que é redimir? Pagar o preço. Jesus pagou o preço do quê? Do meu pecado e do seu. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Ele pagou o preço por nós. Fale isso. Oh, Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós para pagar o preço do nosso pecado. Fale que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Fala isso. Foi o que Paulo falou. Olha, o Jesus que vocês mataram, o Jesus que nós vimos crucificado, Ele encontrou comigo no meio do caminho e me chamou para pregar para vocês, para falar para vocês. Fale que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Fale que o sacrifício trouxe perdão e vida eterna. Olha, o sacrifício de Jesus, Ele trouxe perdão para a minha alma. O sacrifício de Jesus trouxe vida eterna para mim. E é por isso que agora eu estou seguro nos braços do Senhor. É por isso que eu estou seguro. Por isso é minha segurança, por isso é minha amarra. Tem gente que pergunta, tem gente que fala que crente é marrento, né? Não tem? Tem gente que fala que
Crente é marrento, cristão é marrento. Ó, cristão é marrento. Mas sabe por causa da nossa marra? A gente não é marrento, mas sabe por que a nossa marra? Porque a gente tem certeza da salvação. Quem tem certeza da vida eterna? Quem tem certeza de vida eterna vai ter medo? Quem tem certeza de vida eterna vai ter medo de morrer? Não vai, sabe por quê? Porque não morre. Não morre. Aí essa marra, aí a pessoa fala, esquece, é marrento, mas não é marra não. É convicção, irmãos. É certeza. Eu não fechei nem um dia a igreja. Ficamos com essa porta aqui fechada, mas o diácono lá na porta, lá aberto, lá e aqui. Não fechei nem um dia. Todos os dias estive aqui, sabe por quê? Certeza, convicção. Não é marra não. Não é falta de responsabilidade. Aí você é acusado de falta de responsabilidade. Não tem responsabilidade. Não tem amor às almas. Muito pelo contrário, eu tenho amor às almas, eu tenho uma responsabilidade tremenda. Mas é porque eu tenho certeza. Fale disso. Do sacrifício, do perdão, da vida eterna. Fale que Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos. Fale isso. Olha, meu irmão, Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu não acredito em Deus. Jesus vai vir julgar você. Para mim Deus não existe. Ele vai vir julgar você. O meu Deus é meu dinheiro, é a minha inteligência, é a minha capacidade. Jesus vai vir julgar você. Não importa o que você faça, Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Agora, falar de Jesus, sabe o que vai acontecer? Falar de Jesus vai atrair perseguição. Falar de Jesus, você vai ser perseguido por falar de Jesus. Lá no seu trabalho, na sua escola, vai ter diretora, vai ter supervisora, vai ter coordenador. Lá no quartel vai ter oficial. Lá na sua empresa vai ter gente lá perturbando a tua alma, porque falar de Jesus traz perseguição. Traz perseguição. Falar de Jesus levanta a oposição. Falar de Jesus levanta ameaça, desconforto. Não pense que você vai viver confortavelmente depois que você começar a falar de Jesus. Sabe por quê? Você vai ser tido como chato, como chata, como alguém inconveniente. Mas você não é chato e você não é inconveniente. Você ama a palavra, você ama Deus e você ama seu irmão e não quer que seu irmão vá para o inferno. Então você vai receber oposição, ameaça, desconforto, e até mesmo a morte pode vir sobre você. Agora, se Deus tem um propósito para a sua vida, como Ele tinha para a vida de Paulo, nem víbora pode deter. Vou repetir isso. Se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus tem um propósito para você, se Deus quer levar você a algum lugar, ainda que uma víbora venenosa venha te morder, ela não vai te paralisar, porque Deus, Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida, meu irmão. Foi o que aconteceu com Paulo. Todo mundo queria cortar a cabeça de Paulo. Paulo era um X9, Paulo era um traidor, vamos matar ele. Mas Deus cumpriu o propósito dele na vida de Paulo, porque Paulo chegou até Roma para falar com o imperador romano e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte: mesmo que você venha sofrer perseguição, mesmo que você venha sofrer oposição, mesmo que você venha atrair ameaça sobre você, mesmo que você venha atrair desconforto sobre a sua vida, mesmo que você venha atrair a morte sobre você, pessoas serão salvas. Pessoas serão salvas. Pessoas serão libertas. Pessoas serão curadas. Pessoas serão consoladas. Pessoas receberão a vida eterna através do teu trabalho e da tua pregação. Você vai fazer uma grande obra.
você vai salvar muita gente. Você vai tirar muita gente do inferno. Porque sem Jesus vai para o inferno. Sem Cristo vai para o inferno. Sem o caminho, a verdade e a vida vai para o inferno. Mas pelo fato de você chegar lá e pregar, pelo fato de você chegar lá e falar, você vai tirar pessoas da morte. Você vai tirar pessoas da mão do diabo. O diabo lá preparado para matar o cabra. Aí chega você e tira ele lá na autoridade do nome de Jesus. E tira da morte e joga para a vida. É isso que vai acontecer com você, se você falar de Jesus.